Iniciando o nosso Diário Cast no oferecimento da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A FIEP e os sindicatos patronais trabalham para fortalecer a indústria e contribuir para o crescimento de Pernambuco. Com capacitação, suporte jurídico e incentivo à inovação e exportação, ajudamos a criar indústrias fortes que transformam desafios em oportunidades e trazem desenvolvimento para todos. Hoje no programa recebemos Joselito Gomes, nosso prefeito de Gravatá. Seja bem-vindo, prefeito, que bom tê-lo aqui no Recife, no espaço do Diário Cast e também com a nossa transmissão pela TV Tribuna, Rede Band, no programa O Melhor no Nordeste. Agradeço o convite e dizer que é uma satisfação, um prazer poder estar aqui nesse bate-papo com você. Agora, Joselito, Padre Joselito. Aí a gente fala assim, o padre é o prefeito que era padre. Então vou começar trazendo um pouquinho dessa história para a gente resgatar, prefeito, do que foi a sua vida como seminário, o que foi que o levou a ser estudante, para ser um seminarista e começando a sua história para a gente entender o Padre Joselito. Bom, eu sou natural de Bezerros, ou seja, o interior de Pernambuco, e naturalmente de família católica, família que frequenta a igreja, e naquela época de uma forma assim mais constante, e cheguei a ser coroinha na matriz de São José em Bezerros. Coroinha, aqueles meninos e hoje também meninas que ficam ali servindo a liturgia durante a missa, não é? E essa vivência na igreja já desde cedo, também estudei no colégio Nossa Senhora das Dores, em Bezerros, um colégio dirigido por irmãs, e sempre os meses temáticos, ou seja, ao longo do ano, mês da Bíblia, setembro, agosto, mês vocacional, tínhamos assim toda uma programação, no caso do mês vocacional, falando sobre as vocações, e dentre elas, a vocação à vida religiosa, ao sacerdócio. Bom, eu já vinha com essa vivência na igreja. Mas, desculpa, Joselito, tem irmãos? Tem. Quantos filhos? Seus pais tiveram quantos filhos? Do primeiro casamento somos 3. Meus pais separaram e hoje totalizando 8 irmãos. 8 irmãos. É. Que teve a opção da escolha de uma vida religiosa inicialmente? O mais velho foi Joselito, né? Joselito. O primogênito. Aí, continue contando a história. Estudou? Isso. Então, aquela vivência também no colégio despertou ainda mais a vocação. E foi naquele ano de 79, não é? 79, final de 78, melhor dizendo, que em casa eu disse que estava com vontade de entrar no seminário. E logo recebi o apoio, não é, dos meus pais, procuramos um padre, o pároco da cidade, e assim fui ao encontro do padre que era o reitor do seminário em Caruaru, e esse processo então teve seu início em Caruaru. Eu ainda estava iniciando o ensino médio, naquela época, o 2º grau. Fiz o primeiro ano no colégio em Bezerros e os 2 últimos anos no colégio diocesano em Caruaru. E a partir de 81, no ano de 81, o bispo então enviou para o seminário Bom Jesus em Aparecida, um seminário que acolhia seminaristas de todo o Brasil, porque nem toda diocese tinha condições de abrir e manter um seminário. E lá fiquei durante 7 anos, de 81 a 87, cursei filosofia, 3 anos, depois 4 anos de teologia. Fui ordenado padre no dia 12 de dezembro de 87, em Bezerros, não é? Minha terra, ali, praça pública. Estudou lá em Aparecida. Em Aparecida, mas aí chama ordenação? A ordenação aconteceu aqui em Bezerros. Aconteceu em Bezerros, não é? 12 de dezembro de 87, e no dia 1º de janeiro de 88, o bispo, então, Dom Augusto Carvalho, bispo da Diocese de Caruaru, me colocou na catedral,
ou seja, Em Caruaru? na sede da diocese, né? Em Caruaru. Eu recém-ordenado, com 26 anos, ia fazer 27 anos de idade, bem jovem, e iniciei, não é, o ministério no centro de Caruaru, uma cidade grande, e ali permaneci ia completar 11 anos, Ah, não é? E veio a necessidade de um padre para Gravatar, o Monsenhor Cremildo, que inclusive foi prefeito de Gravatar durante 6 anos, foi pároco mais de 30 anos, estava bastante doente, e eu fui assim o escolhido para ajudá-lo em Gravatar. Cheguei dia 8 de dezembro de 98 e o Monsenhor faleceu no dia 29. puxa vida. De modo que eu fiquei sozinho em Gravatar, uma paróquia, o território paroquial todo, o município. Era uma agenda bastante cheia, bastante movimentada. Pela Igreja de Santana? Santana, fica ali no centro, não é? Mas foi um momento assim também muito rico da minha vida, Caruaru e Santana em Gravatar. E depois de 14 anos, então fui transferido para Santa Cruz do Capibaribe, paróquia do Bom Jesus dos Aflitos e São Miguel. Eu tinha conhecido a minha atual esposa, Viviane Facundes, em Gravatar. Ela é gravataense. Ela, quando lá cheguei em 98, início de 99, aquela jovem esteve comigo, pedindo uma carta de apresentação, eu não a conhecia, uma carta de apresentação para ingressar nas Salesianas em Fortaleza. Olha só. Ela estava fazendo uma experiência na vida religiosa, tendo como objetivo ser uma religiosa salesiana. Bom, conversamos bastante, eu queria saber quem era, quem é a sua família, o que você faz aqui em Gravatar, aqui na paróquia, não é? E preparei aquela carta de apresentação e aquela jovem seguiu para Fortaleza. Depois de 3 anos em Fortaleza, eu fiquei sabendo por um amigo que ela estava de volta, né, a Gravatar, e naquela ocasião procurando uma oportunidade de trabalho. O rapaz que trabalhava na secretaria paroquial faleceu, tinha falecido recentemente, e eu então mandei perguntar se a jovem Viviane aceitaria ficar na secretaria paroquial. Ela aceitou. E, claro, aquela convivência, como se diz, natural do dia a dia do trabalho. Depois, fiquei sabendo que ela cantava. Eu, vez por outra, em Caruaru, Gravatar, outros municípios, realizava a chamada seresta com o padre Joselito. Eu já o escutei cantando. O senhor gosta de cantar e canta muito bem. Tal paróquia, tal comunidade realizavam uma quermesse, então vamos chamar o padre Joselito, sua banda, não é? A gente fazia ali aquele show que eu chamo de salada musical, um pouco de cada ritmo. E daí uma vez convidei Viviane também para participar, e a partir daí um conhecimento, né? Fomos assim tendo um com o outro. E como diz o ditado popular, coração é terreno, que nem sempre a razão manda, não é? E algo mais foi assim despertando, tanto em mim quanto em Viviane. Bom, e depois desse período todo, não é? Nós chegamos ao momento, então, de uma tomada de decisão. Foi quando, em Santa Cruz, eu fiz a minha carta de pedido, renunciando à paróquia. Isso deve ser um momento muito difícil, Isso. que é um divisor de águas na vida Exatamente, renunciando à paróquia e pedindo a dispensa do exercício do ministério. Não é? Isso é uma carta que o senhor escreveu ao Papa.
ao Papa. O Papa Francisco. Segue para Roma essa carta. O próprio bispo estava de viagem marcada para Roma, ele mesmo levou, não é? E depois chegou a resposta, não é? Trazendo essa dispensa, você assina, concordando, e a partir daquele momento você não pode mais exercer o ministério. Você fica assim, destituído, não é? De exercer o ministério de presbítero, de exercer tudo aquilo que um padre no exercício da sua função realiza. Bom. E aí, Joselito? Aí Joselito estava agora, não tinha mais a função de... Exato. E foi fazer o que da vida? Eu não tinha outra atividade a não ser pároco, fui professor num seminário, ensinei em Caruaru, Colégio Sagrado Coração, Santo Antônio, Montessori. E daí eu digo, bom, agora eu vou tentar uma localização de trabalho, mas com esse caminho percorrido assim na igreja, de fato, você não se preparou para o mercado de trabalho, que cada vez mais se torna exigente. Você já com mais de 50 anos de idade, é uma idade que às vezes você já está saindo do mercado de trabalho e você precisando entrar. Viviane, sempre muito assim, determinada, ela fez o curso de tosa, não é? De banho. Para cuidar de pet, foram exato, estavam buscando. Também trabalhando num segmento que ela gosta bastante, que é o artesanato, não é? Mas um rendimento ainda muito, muito pequeno para o que você de fato precisava. Então, chega aquele momento em que o deputado estadual Diogo Moraes, de Santa Cruz, pediu que eu fosse a Santa Cruz, ficou sabendo da dificuldade financeira que eu estava, aí disse, não, você vai ficar comigo na LEB. E também fiquei um tempo, um período curto, quando Raquel era prefeita em Caruaru, na Secretaria de Educação em Caruaru. De modo que no ano de 2019, chega então um convite para fazer a inscrição para o Conselho Tutelar. Sim. Era o ano em Gravatar. Certo. Eu pensei, bom, eu vou fazer minha inscrição. Apresentei a documentação, teve uma prova, fiz, alcancei a média. A prova foi anulada devido a alguns problemas que foram apontados. Uma segunda prova passei, rua, pedi voto. Então, já bastante conhecido no município, não é? O que aconteceu? Aquelas pessoas que já me conheciam, olha, meu casamento foi com o senhor. O batismo dessa menina que hoje está desse tamanho foi o senhor, não é? Ou seja, entre o padre Joselito e a população de Gravatar, há uma relação de conhecimento, de proximidade, de confiança. Admiração. Não é um nome a ser conhecido. Sim. Então as pessoas falavam, olha, nunca vou ter o Conselho Tutelar. Vi seu nome, tenho certeza que eu vou voltar. Mas quero lhe dizer que Gravatar precisa do senhor. Olha. Não é? Outro chegava, quero o senhor, apresentando seu nome. Um ou outro falou para o vereador, mas a grande maioria para o prefeito. E eu na minha. Bom, a população escolhe 5, não é? Para o Conselho Tutelar, 5 pessoas. Eu fui um dos escolhidos, naquela ocasião com 1.826 votos, o mais votado. Então, 10 de janeiro de 2020, temos a posse lá na prefeitura, o Conselho Tutelar, e vou seguindo, de modo que as pessoas continuaram a falar. É o padre, queremos o padre. O padre é quem... Para ser o candidato a prefeito. Quem deve ser o candidato, né? Eu já estava, nessa ocasião, filiado ao PSB. Em 2015 ou 2016, encontrando com o ex-prefeito em Gravatar, Osano Brito, ele perguntava o que eu estava fazendo da vida. Eu falei, e ele perguntou se eu não tinha interesse de entrar num partido
Eu nunca fui filiado a partido nenhum. E daí eu lembrei, o deputado Diogo Moraes estendeu a mão quando eu estava naquela situação. Branquinho também, ambos do PSB. Do PSB. Eu digo, até como um gesto de gratidão, vou entrar no partido. Entrei. Não entrei no PSB naquela ocasião para ser candidato a nada. Candidato a nada, não é? E o que acontece? Quando em 2020, não é? A turma continua falando sobre o padre é a pessoa, é o nome, naturalmente o partido foi fazendo uma leitura, Certo. não é? Vinda da rua, não é? Daquilo que o cidadão e a cidadã estavam comentando, e chegou à conclusão de que deveria ser o padre. Então eu recebo o convite, não é? Até porque também, Joselito, Gravatá vem numa sequência, numa tradição vinha de não reeleger prefeitos. Exatamente. Gravatá tinha essa característica que quebrou agora com a sua reeleição. Exato. É. E aqui eu falo para a primeira Eleição. não Certo. é? Então recebi oficialmente o convite do partido, se eu aceitaria. Eu digo, bom, aqui estou, disse sim. E, claro, sem ter assim um conhecimento com políticos influentes, né? É um nome fora da política partidária. Certo. Né? Totalmente fora. E vamos para a rua, manhã, tarde e noite. Então você sente na população que a população estava decidida a mudar. Isso já é meio caminho andado, como se diz, né? A população decidida a mudar, agora mudar com quem? E esse com quem foi o padre. Então, a população coloca o padre nos braços e o grupo, não é, político ali do PSB em Gravatá, dando esse suporte, outros partidos, e chega então dia 15 de novembro de 2020, devido à pandemia, a eleição não acontece em outubro, mas no dia 15 de novembro. Eu sou eleito prefeito de Gravatá com 26.909 votos, colocando aí em torno de 7.000 votos de frente. Não é? Uma surpresa assim, principalmente para mim, que nunca sonhei, planejei, pensei. Não é? E o que foi que achou do primeiro mandato? O que é que o amigo diz assim, para todos nós que estamos acompanhando aqui agora, rapaz, ser prefeito é uma coisa diferente. Porque ser padre é uma coisa, o senhor entende muito bem. E ser prefeito, ser executivo, estar cuidando ali de uma cidade, o que é que acha que fez, que poderia ter feito melhor? Tanto que quer está no segundo mandato e com certeza vai ser mais eficiente do que foi o primeiro. O que é que o senhor acha que tem certeza que vai ser melhor nesse segundo mandato? Bom, no segundo mandato, nosso foco está sendo em infraestrutura. E por quê? Porque é um pedido constante da população. Quando eu iniciei o primeiro mandato, em plena pandemia, 2021, 2022, né? O pedido naquela ocasião era saúde, era um pedido de socorro. Sim. Saúde. Né? Nós tínhamos um prédio lá em Gravatá, mais de uma década parado, que seria lá atrás uma UPA. Eu digo, vamos ver o que a gente consegue desenterrar aqui. E foi entregue a UPA. Conseguimos leitos de UTI para o hospital, vidas foram salvas. Inclusive, eu fiquei na UTI 7 dias, Covid, internado. Sim. Vidas foram salvas. Infelizmente, muitas outras vidas foram assim ceifadas. Então, o destaque naquele início do primeiro mandato foi saúde, com a abertura da clínica da mulher, com o centro de testagem, com o centro de vacinação. E a partir de 2022, então, vem timidamente o funcionamento da educação, o início de alguns eventos que não podíamos realizar. Certo. Eventos, não é? De modo que as pessoas foram acompanhando e vendo que
o retorno estava chegando. E por isso aprovaram a primeira gestão. Eu tenho consciência de que correspondi ao voto de confiança que recebi em 2020 e por isso agora, outubro passado, reeleito, primeiro prefeito reeleito com 32.888 votos, quase 33 mil. E o senhor não era o candidato da governadora Raquel Lira nessa reeleição. Mas o senhor já nos revelou aqui que teve um encontro, a oportunidade de trabalhar num time com Raquel lá atrás, antes de ser prefeito inicialmente. E como é que está hoje a relação com a governadora? Olha, a relação com a governadora, claro que desde o início que ela começou a gestão dela no Estado, sempre foi uma relação respeitosa, não é? E nessa linha institucional, até porque eu não apoiei a candidatura da governadora Raquel nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Eu, PSB, estava no palanque da Frente Popular, não é? E entendo perfeitamente que a governadora deveria, no início lá do seu mandato, priorizar quem estava com ela desde o início, então no segundo turno. No entanto, o primeiro encontro com prefeitos e prefeitas que ela fez em Caruaru, e eu estava participando, recebi o convite, ela agradeceu a quem esteve com ela no primeiro turno, no segundo, a quem esteve no segundo, mas também agradeceu a quem estava ali por Pernambuco, independente da bandeira partidária. Eu até parabenizei a governadora por falar desse modo. E eu disse, bom, aqui estou, não é? Por isso. E recentemente a governadora Raquel Lira entrou em contato pedindo para que eu fosse ao Palácio para a gente conversar um pouco. Então, confirmei, estive lá, conversamos bastante. Estávamos eu, o vice-prefeito, João Paulo de Lemos, e a procuradora do município, doutora Jaciara. Foi uma conversa assim muito agradável. A governadora fez várias perguntas sobre tudo, dizendo que chegou o momento de trabalhar ainda mais por Pernambuco, trabalhar também por Gravatá. Eu disse, ótimo, porque no dia a dia de uma gestão, o que eu percebo? A população não fica perguntando, prefeito, qual é seu partido? Não fica perguntando, prefeito, precisa licitação para isso? De onde vem o recurso? Não. A população quer trabalho, quer resultados. A população diz, olha, isso aqui vai fazer... Precisa de tal obra, eu quero aquilo ali ainda não chegou, não é? Isso aqui foi mal feito, é isso. E quando o prefeito, assim eu entendo, está presente ali no município, na ponta, junto às pessoas, a própria governadora percorrendo o Estado, ali presente, vendo as necessidades, assinando ordem de serviço, fazendo entregas, isso é bastante positivo. Excelente. Para a população. E o senhor, como estava dizendo, desse então, seu segundo mandato, muito foi nessa linha que nós conversamos. Focado em infraestrutura, a necessidade de recursos é ainda maior. Então, ainda esse maior. Alinhamento vai facilitar para que essas obras sejam tocadas, exato, concluídas. Porque Gravatá ficou em atraso há alguns anos, né? Você tem em Gravatá bairros inteiros sem uma rua calçada. Claro, quando o cidadão, a cidadã diz, olhe, calce minha rua, quem não gosta? Sua rua saneada, calçada, iluminação LED, não é? Traz mais segurança, facilita a mobilidade, a valorização dos imóveis. Tudo. Entendeu? Nós estamos com um convênio, Prefeitura de Gravatá, Tribunal de Justiça do Estado, com o programa Moradia Legal. Ou seja, a entrega de títulos de propriedade. Não é? Opa. Há uma equipe no município
que vai a um determinado bairro, determinada localidade, cidade ou zona rural. E esse trabalho já vem sendo feito desde a primeira gestão. Nós estamos já nos aproximando de 1.000 títulos de propriedade, 1.000 escrituras, não é? Entregues. Já entregues? Já Perto entregues, de 1.000 escrituras já entregues em Gravatá? Exatamente. Que beleza, prefeito. Não é? O Tribunal de Justiça sempre está presente. Sim. A gente realiza aquela cerimônia e a maior parte das pessoas que recebe a escritura é justamente a mulher, a dona de casa, que às vezes está ali sozinha para trabalhar, tomar conta dos filhos. Sim. E hoje poder dizer, esta casa é minha, estou documentado. Né? Isso aí é uma satisfação enorme. Estive com o doutor Ricardo Paz Barreto, ele parabenizou o trabalho que vem acontecendo em Gravatá, Sim. pediu para que pudéssemos ampliar e vamos seguindo já. Semana passada estávamos no distrito de Mandacaru, entregando umas 47, né? Em um primeiro momento 156 e agora mais 47 títulos de propriedade Que beleza. àquela população. Então, o trabalho de obras, de infraestrutura, e eu tenho defendido, vamos fazer uma gestão que venha da periferia para o centro, entendendo a periferia toda a zona rural, não é? Os bairros, e também cuidar do centro, porque ali está o que eu chamo de invisível, não é? Aquela pessoa que há tantos anos mora ali, naquela localidade, e, por exemplo, a sua rua nunca foi olhada, nunca recebeu Sim. uma atenção. E nós estamos lá marcando presença. Você não consegue, nunca vai conseguir fazer tudo, mas um trabalho está sendo feito com resultados que a população acompanha, a população reconhece, agradece. Que bom. E ao mesmo tempo diz, ainda falta. Claro. Né? Precisa ali. Significa dizer que acompanha a gestão. Prefeito. Isso é muito importante. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso Diário Cast, aqui no programa também pela nossa TV Tribuna, o programa O Melhor no Nordeste, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa força que tem Gravatá, essa inclinação natural do turismo que recebe tão bem e são tantas as atrações para o passeio, para a gastronomia, para a acomodação em Gravatá. Exato. Então, Gravatá, já há alguns anos atrás, ela começou a ser o destino, né, para muitas pessoas. Principalmente aqui, Recife, região metropolitana, mas eu encontro muita gente de Alagoas, Maceió, Paraíba, Rio Grande do Norte, de onde você é. Não é? Ou seja, pessoas que lá atrás, bem lá atrás, então, início de alguns condomínios, algumas chácaras, alguns privês, né? A localização do município, a proximidade com a capital, o clima, que é um destaque, não é? Em Gravatá, o clima, sua beleza natural, sua geografia, não é? E cada vez mais esse jeito foi pegando as pessoas. Onde vamos nos encontrar, os familiares, um aniversário, um descanso, bater um papo. Em Gravatá. Tem realizado bons eventos, tem realizado festas importantes, bonitas, as coisas que têm acontecido em Gravatá. Então, eu digo assim, a indústria que precisa mais e mais crescer em Gravatá é o turismo. É um destino turístico. Claro que, olhando o município assim de um modo geral, ainda precisa fazer muito para ficar aquela Gravatá organizada, não é? Do jeito que quando eu estou em Gramado, eu fecho os olhos e imagino, né? Quando Gravatá estará, não tal qual, porque são diferentes, não é? Sim. Mas com essa organização, com esse jeito. O gravataense tem orgulho de Gravatá, ama Gravatá. E eu tenho dito que a responsabilidade de cuidar
da nossa casa comum, que é o município, é de todos nós. Eu, através do voto, tenho a responsabilidade maior. Mas, na verdade, cada uma cuidando, não é, desse local, desse ambiente, para que todo dia tenhamos a Gravatar que queremos. Primeiramente, para o gravataense, é importante que o gravataense sinta-se bem onde está, viva bem, com qualidade de vida, e para quem chega, tendo sua segunda residência ou visitando. Daí a importância dos grandes e bons eventos em Gravatar. Movimenta bastante o município, e esses eventos passam a ser assim um investimento, porque movimenta a rede hoteleira, a gastronomia, não é? Todos os serviços que temos ali, porque é muita gente circulando, a nossa feira, muito agradável, o mercado cultural, o Alto do Cruzeiro, o Polo Moveleiro, não é? Sem falar nossa zona rural, como o distrito de Mandacaru, já sendo ali um polo gastronômico, não é? E tantos outros setores. Então, que bom, que prazer poder, não é, perceber que o trabalho que ora está acontecendo vem dando esse resultado de tornar a Gravatar uma Gravatar ainda melhor. Primeiramente, no sentido de que possamos viver com qualidade de vida. Tem agradado. Prefeito Joselito Gomes, Padre Joselito, que satisfação recebê-lo aqui no nosso estúdio do Diário Cast. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui na TV Tribuna. Haldinei, eu agradeço, não é? A satisfação é minha e sempre será um prazer contar com sua presença, toda a sua equipe em Gravatar. Sejam sempre bem-vindos. Padre, muito obrigado. Mesmo ainda sem estar com a batina, eu vou dizer, sua bênção, viu? Deus abençoe. Ficamos por aqui com esse Diário Cast, aqui no programa O Melhor no Nordeste, também pela TV Tribuna. A transmissão pelo canal Diário de Pernambuco TV, na terça-feira, sempre a partir das 8 da noite. E pela TV Tribuna, aos sábados, às 8h30 da manhã. Um abraço e até a nossa próxima transmissão.